Olá, bom dia. Vamos dar sequência, né? Essa última aula da frente 2 sobre Geografia do Brasil, matéria do terceiro colégio. Então, é sobre o litoral brasileiro. Vamos compartilhar a nossa tela. Muito bem. E a partir de agora, então, nós vamos ter aqui o estudo do litoral brasileiro. Lembrando que o nosso litoral é bastante extenso, né? Nós fazemos limite com o Oceano Atlântico. Nós temos um contorno total de 9.198 quilômetros, tá? Com uma extensão de 7.367. O que significa isso? A extensão é pegando lá do Oiapoque ao Chuí, dizemos assim, nos pontos extremos do nosso país. E o contorno é quando a gente fala nas entranhas geográficas que ocorrem, né? Como algumas baías, Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos. Então, tem vários contornos, esse contorno também é medido em sua extensão total. Nós vamos notar o seguinte, então eu tenho aqui todo o litoral, né? Que pega aqui desde o Amapá, vai até o Rio Grande do Sul. Então, vocês vão notar aqui, olha, é bastante retilíneo, né? Olha, nós não temos a presença de golfos, nós não temos a presença de penínsulas, por exemplo. O que nós vamos ter de acidente geográfico são alguns arquipélagos, nós vamos falar daqui a pouco. O nosso litoral é bastante raso também, tanto que um dos problemas que acontece com a navegação, por exemplo, né, é quando se fala na questão dos enormes cargueiros que chegam até os portos brasileiros, como é o caso do Porto de Santos. E como aumentou muito o tamanho desses cargueiros, a maioria não consegue aportar ali em Santos. Então, eles param em alto mar, né? E vão cargueiros menores, navios menores, e passam aqueles containers para vários navios menores até chegar no porto. E isso encarece demais o preço do transporte. Por isso, a necessidade de se haver grandes reformas portuárias, tanto nas águas quanto depois na estrutura interna desses portos. Antes de eu começar a especificar alguns detalhes sobre a questão do litoral brasileiro, a Marinha do Brasil estipulou um nome para o nosso litoral chamado de Amazônia Azul. Esse nome Amazônia Azul, ele corresponde a uma zona econômica exclusiva do Brasil. Essa área corresponde a aproximadamente quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Por que esse nome? Ele é comparado ao tamanho da Amazônia terrestre e também comparado com a tamanha biodiversidade que nós vamos encontrar nessas águas, tanto na forma de flora, de plantas aquáticas, quanto dos animais que ali vivem. A riqueza do oceano é imensa. A riqueza mineral encontrada no solo oceânico é imensa. O nosso país é muito privilegiado quando se fala nas águas oceânicas, que, por sinal, é pouco utilizadas quando se fala na questão da pesca. A Amazônia Azul é importante porque tem muitas riquezas, né? A pesca, o petróleo, os minerais metálicos, outros recursos minerais no seu subsolo marinho. Aqui é o mapinha de toda a área da Amazônia Azul. Nós vamos encontrar, hoje o Brasil conta com 350 milhas náuticas, eram 200 milhas. Recentemente o Brasil conseguiu, junto à ONU, aumentar essa área de extensão das águas continentais em função da pequena profundidade encontrada nessa região. A Amazônia Azul é uma referência à Amazônia Verde, diz agora há pouco, pelo seu equivalente potencial estratégico e socioeconômico. Quais os principais objetivos de se ter a Amazônia Azul? Desenvolver e aplicar tecnologias voltadas para o ambiente marinho, desenvolver o aproveitamento sustentável dos recursos marinhos, maior autonomia científica, independência tecnológica brasileira e para a defesa do nosso país. E em um ano de 2004, o Brasil apresentou à ONU um projeto de extensão da plataforma continental. É na plataforma continental que nós encontramos a maior parte do petróleo explorado hoje para fins comerciais,
que vai até 200 metros de profundidade, ok? Então, a partir, depois vai vir um gráfico mostrando como é subdividido o subsolo oceânico, as profundidades, tá? Que vem plataforma continental, talude oceânico, assoalho oceânico e assim por diante. Então, alguns recursos minerais encontrados, né, nessa região aquática: cobalto, níquel, cobre, manganês, a sua porcentagem. Eu tenho os minerais pesados, como o zircão, o ouro, enxofre, diamante, fósforo. A área explorada em potencial, aqui nós temos a quantidade total e a área total, onde encontram-se esses recursos. Nós vamos ver que esses recursos existem, podem ser explorados. Existe uma dificuldade imensa quando se fala em tecnologia de exploração desses recursos para poder retirar a quantidade de minerais. Eu tenho aqui um gráfico mostrando, então, os potenciais dos recursos minerais e as suas feições geológicas, tá? Então, eu tenho aqui hidratos de gás, nódulos de polimetálicos como manganês, nódulos polimetálicos, manganês granulados, também manganês e hidratos de gás. O parecer da ONU, que isso aqui é parcialmente pode ser explorado. O único aceito aqui seria, então, o platô de São Paulo, é onde nós encontramos uma certa profundidade. Olha que platô de São Paulo está localizado nessa área. Isso mais para efeito de curiosidade, parte técnica, tá? Não precisa memorizar nada disso aqui não, mas é para efeito de curiosidade, para demonstrar tamanha riqueza encontrada no nosso litoral. Quais são as obrigações do território brasileiro com essa Amazônia Azul, com toda essa área litorânea, com toda essa extensão marítima que pertence ao Brasil hoje? Não é? Primeiro, nós temos ponto positivo: tudo que acontecer, tudo que foi encontrado dentro dessas 350 milhas náuticas pertence ao nosso país, seja a riqueza mineral, seja na diversidade animal, de peixes encontrados, mamíferos naquela área, seja a sua diversidade de plantas marinhas, ok? Mas, ao mesmo tempo, é de responsabilidade do Brasil fazer o policiamento, segurança e defesa dessa região, a capacidade de oferecer apoio e salvatagem, ou seja, qualquer acidente que acontecer nessas águas é problema do nosso país, é de responsabilidade do nosso país, a capacidade de mapeamento e reconhecimento dos recursos naturais, todos os estudos ali localizados, e a capacidade de controle e monitoramento do território marinho ao longo do tempo. Ou seja, o Brasil tem muitas responsabilidades quando se fala nessas 350 milhas náuticas. Lembrando que essas águas pertencem ao país, então faz parte da extensão territorial, tá, do tamanho da área do nosso país. Aí começa, né, a parte que eu falei sobre o fundo, a profundidade, né, profundidade média de 200 metros dentro do grupo da plataforma continental. Por exemplo, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, onde é a maior extração de petróleo comercial do nosso país, é feito nessa região, a 200 metros de profundidade. São várias plataformas na região de Campos, ali no Rio de Janeiro. Largura média de 90 quilômetros e contém dunas, falésias, praias, mangues, recifes, baías, restingas, estuários, recifes de corais, que são formações naturais, são chamadas de acidentes geográficos, nós encontrando ali no nosso litoral. Então, eu tenho aqui a plataforma continental, né, que vai até 200 metros de profundidade. Depois eu tenho o chamado talude oceânico, que vai até 4.000 metros de profundidade. E depois desses 4.000 metros, nós encontramos o fundo oceânico, ou também chamado de assoalho oceânico. E depois algumas formações ainda mais profundas, como algumas fossas, chamada fossa abissal. Praticamente todo tipo de relevo que nós encontramos na superfície, nós também encontramos submersas pelas águas oceânicas, como cadeia de montanhas, vales.
áreas de sedimentação, depressões submarinas e assim por diante, praticamente todos os tipos de relevo. A posição geográfica, né, é um destaque geopolítico e bastante estratégico das condições climáticas que são propícias ao transporte marítimo que ocorre no ano inteiro. Falar em transporte marítimo, um dos transportes mais utilizados também, além da navegação marítima, é o transporte de cabotagem. Transporte de cabotagem é o transporte que se faz flúvio marinho. O melhor exemplo no Brasil são as embarcações que saem lá da Zona Franca de Manaus pelo Rio Amazonas, chega até Sua Foz, ali na região da Ilha do Marajó. E esses navios, essas embarcações, vêm trazendo produtos que foram produzidos na Zona Franca de Manaus e descem em direção ao litoral sul do Brasil até chegar na região do Porto de Santos, onde ali vai descarregar esses produtos e onde se encontra o maior mercado consumidor do nosso país, ligado a motocicletas, eletroeletrônicos principalmente. Então, transporte de cabotagem, flúvio marinho, rio e o mar, passando por quase todo o litoral brasileiro, saindo lá da região norte até chegar aqui na região de Santos, onde encontra-se o mercado consumidor. As principais atividades desenvolvidas nessas águas também estão na pesca e o turismo, e o mais importante para a riqueza brasileira está nas grandes reservas de petróleo. Mais ou menos 70% da exploração ocorre na plataforma continental, principalmente ali na bacia de Campos, que eu disse agora há pouco. O litoral divide-se em 4 porções, norte, nordeste, sudeste e sul, né? Então eu vou ter aqui o litoral norte, com os limites da Foz do Oiapoque, delta do Parnaíba. No litoral sudeste, o recôncavo baiano, que vai São Paulo, área mais densamente povoada e industrializada. Na região do nordeste, lá no delta do rio Parnaíba, e no recôncavo baiano também tem petróleo nessa região. E no litoral sul, limites lá no Paraná, que vai até o Arroio Chuí, no ponto extremo ao sul do nosso país. As ilhas costeiras, né? Nós vamos encontrar aqui na parte do relevo continental algumas capitais que são ilhas, né? São Luís no Maranhão, uma cidade muito linda, Vitória no Espírito Santo e depois a cidade de Floripa, né? Florianópolis, em Santa Catarina. Alguns arquipélagos que nós vamos estar encontrando, né? Abrolhos, lá no sul da Bahia, as ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedo, São Paulo, São Pedro, Trinidade e Martim Vaz, as ilhas de Trindade e Martim Vaz com as suas características, e depois Fernando de Noronha, que hoje pertence é um distrito do estado de Pernambuco e fica sob a fiscalização desse estado. Então, nós vamos encontrar aqui o Parque Nacional Marinho, que a entrada é limitada, existe uma taxa de preservação. Todas essas regiões são arquipélagos chamados de ilhas oceânicas. Eu tenho aqui o Atol das Rocas, né? A floração vulcânica coberta de corais, uma imagem muito linda. Depois, Penedo, São Paulo e São Pedro, que as rochas afloram a 900 quilômetros do Nordeste do Rio Grande do Norte, onde nós encontramos um farol, onde faz a sinalização para muitos navios que por ali trafegam. Eu tenho a ilha de Marajó, localizada aqui no norte do país, e a ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, a maior ilha por rio do mundo. Mostrando aqui agora, né? Eu estou encerrando essa aula, ela é bem curta dessa maneira. Então, nós encerramos essa nossa aula, correto?